notícias desde o ano de 1100 da presença de um mosteiro conhecido como de Pedroso, habitado por monges beneditinos, que estava próximo do lugar onde hoje se encontra a antiga igreja paroquial no Parque das Sete Bicas. A fonte das Sete Bicas é o ícone principal da paróquia e da freguesia da Senhora da Hora. O número 7, símbolo da plenitude, aponta para os 7 sacramentos, para os 7 dons do Espírito Santo, para as 7 virtudes, para os 7 dias da semana. A água é o símbolo natural da vida, da fecundidade, da purificação e da regeneração. Na Bíblia, a água torna-se verdadeiro sacramento, sinal sagrado da presença criadora e salvadora de Deus, e é o elemento natural básico do sacramento primeiro da vida cristã, o batismo. A origem desta fonte deve-se exatamente à existência de 7 nascentes na Alameda das Sete Bicas, de água milagrosa para os mais antigos, de primeira qualidade nos finais do século XIX e inícios do século XX, até serem construídas as fábricas fronteiriças dos Carrinhos, a norte e a oeste, a da Ribeira, a este, que a poluíram. Segundo a tradição, o sítio exato onde a Virgem Nossa Senhora da Hora apareceu foi no lugar de Mãe d'Água, cujo caudal tinha na origem várias nascentes, daí o topónimo de Sete Bicas. Trata-se certamente da tentativa de cristianização de um local pagão. Conforme consta nas memórias paroquiais de São Salvador de Boças, de 1758, a Alameda da Fonte das Sete Bicas era o antigo local sagrado da Senhora da Hora, por ali ter aparecido Nossa Senhora da Hora. Em 1514, no sítio das Sete Nascentes, foi construída a capela da Nossa Senhora da Hora, que se tornou primeiro orago da freguesia. Até então, São Bartolomeu era o santo venerado na zona. A Igreja Antiga, ou Capela de Nossa Senhora da Hora, ou mais popularmente conhecida como Igreja das Sete Bicas, foi mandada construir em 1514 a pedido do marítimo Aleixo Francisco, num sítio chamado Mãe d'Água. Era originalmente propriedade da Irmandade de Nossa Senhora da Hora. No interior, encontram-se altares em talha dourada dos séculos XVIII e XIX. A Torre Sineira, por seu turno, foi mandada construir em 21 de abril de 1911. Desde a criação da paróquia, em 25 de abril de 1918, por decreto do Sr. Bispo D. António Barroso, até a construção e inauguração da nova igreja, em 1963, esta desempenhou a função de Igreja Matriz. Há notícias de que ao lado desta igreja antiga havia uma capela dedicada a São Bartolomeu, demolida nos finais do século XIX, cujo culto tem a ver com a proximidade do mar. A imagem do então padroeiro foi colocada no altar-mor, ao lado da padroeira Nossa Senhora da Hora. Por muitos anos, a designação da Irmandade reunia os 2 patronos de Nossa Senhora da Hora e São Bartolomeu. A viragem para o século XX modificou o panorama demográfico, social e económico da freguesia, sobretudo com a fundação da Fábrica da Moagem em 1900 e mais tarde, em 1905, com a instalação da empresa Fabril do Norte, Efanor. A primeira década fica marcada por um extraordinário aumento da população, provocada pela implantação de importantes unidades fabris, nomeadamente a Efanor, ou Fábrica dos Carrinhos, Fábrica dos Caulinos e Fábrica de José Ribeira, também especializada em linhas e rendas. A antiga capela da Nossa Senhora da Hora tornou-se incapaz de comportar o grande número de crentes fiéis. Em 11 de junho de 1917, D. António Barroso, bispo do Porto, nomeou uma comissão constituída por vários membros da Igreja para, num prazo de 3 meses, se proceder a um estudo preliminar para a ereção da futura paróquia da Senhora da Hora. Face à demasiada extensão das paróquias, não existindo a possibilidade de se assistir convenientemente à pastoreação das almas, em 25 de abril de 1918, D. António Barroso, bispo do Porto, erigiu canonicamente a paróquia da Senhora da Hora. A nova paróquia seria constituída pelos seguintes povoados. Todas as povoações que pertenciam à freguesia de Ramalde e se encontravam fora da estrada da circunvalação passariam para a paróquia da Senhora da Hora, exceto o lugar do Seixo.
O primeiro pároco da paróquia de Nossa Senhora da Hora foi o padre José Leite Dias de Pinho, natural de Milheiros de Poiares, à data com 32 anos de idade. Foi pároco entre 18 de agosto de 1918 a 26 de agosto de 1922. No dia 31 de agosto de 1918, faleceu Dom António Barroso, bispo do Porto. Este ano celebramos também o centenário da sua morte. Com a data de 16 de junho de 2017, o decreto pontifício sobre a heroicidade das virtudes de Dom António Barroso significou um passo importante no processo em ordem à canonização deste servo de Deus. O tempo de paroquialidade do padre José Leite Dias de Pinho ficou marcado por alguns incidentes e confrontos com a Irmandade de Nossa Senhora da Hora e São Bartolomeu, tendo ficado impedido o culto na Igreja da Senhora da Hora por decreto do bispo Dom António Barbosa Leão, datado de 3 de agosto de 1922. Desde 16 de agosto de 1922, o primeiro pároco cessa funções na paróquia, tendo então assumido interina e provisoriamente a paroquialidade o padre de Guifões, padre Joaquim Pereira dos Santos, ficaria conhecido por Padre Manassa. Em fevereiro de 1923, assume a paroquialidade o padre Joaquim Domingos da Silva Gomes, natural de Anta, Espinho, com 40 anos de idade. Cargo que manterá até 2 de agosto de 1934, sendo famoso pela sua atividade pesqueira como dono de uma treineira em Matosinhos. Em abril de 1933, a Irmandade Nossa Senhora da Hora aprova a compra da capela da Nossa Senhora da Penha, até então propriedade privada. Tem como orago São João Batista, cuja imagem barroca se encontra no altar-mor e foi objeto de grande devoção em festas joaninas. Hoje, a capela é propriedade da paróquia desde 2002. A capela não está aberta ao culto, mas tem acolhido iniciativas culturais. Em 18 de agosto de 1934, entra em funções novo pároco, Padre Agostinho de Oliveira Félix, também natural de Anta, Espinho, como o seu antecessor. Tomou posse com 29 anos de idade e será pároco até 29 de abril de 1952. Por provisão eclesiástica de 9 de abril de 1935, o bispo do Porto, António Augusto de Castro Meireles, fixa os limites da paróquia de acordo com os limites da freguesia, criada em 14 de junho de 1933. A 29 de abril de 1952, entra em funções novo pároco, Padre António Gonçalves Porto, natural de São Vicente de Louredo, Feira. Foi o pároco que promoveu, iniciou e concluiu as obras de construção da nova igreja paroquial, deixando por isso uma marca forte de empreendedorismo e de dinamização e envolvimento de toda a comunidade senhorense. No dia 2 de maio de 1953, é benzida a primeira pedra da nova igreja por Dom António Ferreira Gomes, o carismático bispo do Porto, que se opôs frontalmente ao regime de Salazar. Em maio de 1958, é inaugurada a cripta e a 11 de fevereiro de 1963 é inaugurada a nova igreja, sem que nunca tivesse sido liturgicamente dedicada. A igreja tem um estilo arquitetónico moderno, com linhas simples e retas, a invocar a elevação do edifício. A planta é de formato oval, com orientação norte-sul e não tem o altar voltado ao nascente, como é da tradição mais antiga. A fachada principal tem uma composição invulgar e assemelha-se quase à entrada de uma unidade fabril, rematada do lado direito por uma torre sineira, estreita e muito alta. O estilo contemporâneo da Igreja Nova afasta-se do modelo canónico das épocas anteriores. Reflete bem o tempo pré-conciliar da reforma litúrgica em que foi construída, em que a visão piramidal da igreja dá lugar a uma perspectiva mais circular, onde se sublinha o sacerdócio comum dos fiéis. Originalmente, no guarda-vento da igreja e em paralelo com a torre sineira, do lado esquerdo, encontrava-se o batistério. Ainda hoje se pode ver neste local a pia batismal, mas já sem a função sacramental, e sobre a qual assenta a imagem de Santo António e à sua volta outras imagens, todas da autoria de Irene Vilar. Em perspectiva está a recolocação ordenada das imagens no interior da igreja
e a reutilização do batistério à entrada, mas no interior do espaço litúrgico. Em 1968 comemorou-se o cinquentenário da paróquia com a publicação de um opúsculo que serviu de memória a posteriores escritos monográficos. Após a morte do Padre Porto, o Padre Joaquim Moreira Branco, então pároco de Custóias, assegura serviço paroquial até 28 de março de 1976 como simples colaborador do pároco bastante doente. Depois da morte do Padre Porto, caberá ao Padre Fernando Silveira Neves, natural de Fanzas, Gondomar, com 49 anos de idade, assumir o pastoreio da comunidade em 12 de janeiro de 1976, cargo que manterá até 8 de janeiro de 1995. Será este sacerdote o principal impulsionador de uma pastoral organizada em diversos setores, com a criação de grupos leigos empenhados na liturgia, na caridade, na animação cultural, na preparação do batismo e do matrimónio. Durante o seu ministério paroquial, no dia 24 de junho de 1979, é inaugurada a sede dos escuteiros da Senhora da Hora, com 4 módulos pré-fabricados no terreno onde hoje se encontra a nova residência paroquial. A comunidade celebra a 21 de outubro de 1978 as suas bodas de prata sacerdotais. E o evento pastoral de maior significado e de viva memória tem lugar no Natal de 1982, com a organização de um presépio ao vivo. Em 1986, Padre Neves iniciou obras de ampliação das instalações anexas à nova igreja paroquial, sob a orientação técnica do arquiteto Rogério Castelo. Em 1992, a igreja sofre algumas alterações significativas na disposição dos altares e da decoração, sob a orientação do referido arquiteto Rogério Castelo, algumas das quais desvirtuam significativamente o projeto inicial. No início de 1995, o Padre Neves vive na área geográfica da paróquia, mas deixara de exercer o ministério paroquial e assume a missão de capelão no Hospital Pedro Spano. A 8 de janeiro de 1995, o Padre Fernando Rosas, natural de Valbom, Gondomar, assume a paroquialidade de Nossa Senhora da Hora com 30 anos de idade. Cargo que exercerá até 21 de setembro de 2008. O seu ministério paroquial é marcado pela preocupação de formação dos leigos, de aprofundamento do sentido eclesial da missão e da revitalização do compromisso e do testemunho dos cristãos chamados a redescobrir a beleza e a alegria da sua fé. Organiza a vida pastoral no espírito conciliar, promovendo a instituição do Conselho Paroquial de Pastoral, que toma posse em 26 de maio de 2002. Com notória sensibilidade para o diálogo entre a fé e a cultura, criou a Escola de Artes no edifício anexo à Capela de Nossa Senhora da Penha, sob a égide de Bicas da Senhora da Hora, Associação Cultural. O Padre Fernando Rosas empenha-se muito no restauro do património edificado. Em maio de 1996, é realizado o restauro da Capela de Nossa Senhora da Penha. No ano de 1997, são feitas obras de reparação interior e exterior da Igreja Antiga de Nossa Senhora da Hora. A 20 de abril de 1997, é inaugurada a Capela Mortuária, projeto do arquiteto Luís Espinha Miranda, engenheiros António Soares Vieira e Fernando Ramos. Após um período de inatividade de cerca de 20 anos, em 1997 são reativadas as festas em honra de Nossa Senhora da Hora, testemunho vital do culto que desde longa data lhe é prestado pela comunidade, como se vê em imagens de antigas procissões e devoções. A 25 de abril de 1998, a paróquia celebra o 80º aniversário da paróquia com a presença de Dom Armindo Lopes Coelho, então Bispo do Porto, e uma série de conferências sobre o futuro da Igreja e a Igreja do Futuro. Entre 1998 e 1999 foram realizadas obras de conservação da Igreja Antiga e arranjo da zona adjacente. A 9 de julho de 2000, o agrupamento 521, Corpo Nacional de Escutas, é reativado na Senhora da Hora. Entre 1998 e 2000, é construída a nova residência paroquial do arquiteto Luís Pinho Miranda, engenheiros António Soares Vieira e Fernando Ramos.
Em 2002 é realizado o restauro do edifício da Escola de Artes e Parque das Sete Bicas. Entre 17 e 29 de junho de 2003, tem lugar a visita pastoral de Dom João Miranda Teixeira, Bispo Auxiliar do Porto, à paróquia de Nossa Senhora da Hora. A 25 de abril de 2008, tem lugar a celebração do 90º aniversário da paróquia com a presença de Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto, atual Cardeal Patriarca de Lisboa. O pároco manifesta publicamente disponibilidade para sair e deixa a paróquia com um vasto património edificado e uma comunidade revitalizada. No dia 21 de setembro de 2008, o padre Amaro Gonçalo Ferreira Lopes, natural de Eiris, Passos de Ferreira, com 42 anos de idade, é recebido como pároco de Nossa Senhora da Hora. O ano paulino, a missão 2010 e o ano sacerdotal são aproveitados pelo atual pároco para abrir a comunidade ao mundo envolvente e impulsionar o espírito missionário dos fiéis com o propósito de edificar uma igreja em saída. Com o atual pároco, a igreja sai em cortejo pelas ruas, em rosário por vários pontos da cidade, mostra-se presente no meio das instituições e associações, lutando para que a presença da igreja seja a alma da freguesia, qualificada como vila desde 23 de agosto de 1986, entretanto elevada à cidade em 12 de junho de 2009. Em 8 de dezembro de 2010, a paróquia passa a contar com a colaboração de 2 diáconos permanentes, Diácono Matos Figueiredo e José António Espinha. O tempo inicial do ministério paroquial do Padre Gonçalo coincide com a grande crise financeira provocada pela bolha imobiliária de 2008, a iminência da bancarrota em Portugal e a consequente intervenção da Troika num difícil período de resgate e de grande austeridade económica e crise social. Por isso, o ritmo de obras e investimentos da paróquia teve que ser mais racionado para não tornar mais penosas as dificuldades das pessoas e famílias. Ainda assim, entre 2010 e 2015 foram realizadas diversas obras, tais como o restauro e limpeza das esculturas de Irene Vilar, pelo Centro de Conservação e Restauro da Universidade Católica Portuguesa, algumas obras no gabinete do pároco, pequenas reparações na igreja e no centro paroquial, a renovação do site da paróquia e o aproveitamento pastoral das redes sociais projetam a igreja em diálogo com o seu tempo e o seu mundo. Marcante na história recente da paróquia foi a visita de Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto. No dia 14 de maio de 2015, Dom António Francisco presida a missa em honra de Nossa Senhora da Hora e visita as novas instalações para o grupo de jovens na zona das Águas Furtadas e a transformação da capela em sala nobre. Em fevereiro de 2016 é inaugurada a Praça das Sete Bicas, onde se realizam agora as festas da Senhora da Hora. No dia 29 de abril de 2016, tem lugar a visita da imagem da Virgem Peregrina de Fátima à Vigararia de Matosinhos e à nossa paróquia, com a presença de Dom António Francisco dos Santos, num momento verdadeiramente inesquecível na Casa da Mãe. No dia 15 de julho de 2016, tem lugar a celebração das bodas de prata sacerdotais do pároco, embora o dia da ordenação fosse a 14 de julho. A comunidade envolve-se e o Bispo do Porto associa-se ao jantar comemorativo. Mais recentemente, a paróquia recebeu a visita pastoral de Dom Pio Alves, Bispo Auxiliar do Porto, entre 25 de março e 2 de abril de 2017. Dentro e fora da igreja, é evidente a necessidade de criar uma rede de mediadores que interliga as pessoas da freguesia à comunidade paroquial e vice-versa. Já não basta a paróquia contar hoje com mais de 360 servidores distribuídos por 25 grupos pastorais, sem contar a catequese da infância, da adolescência e dos adultos, frequentada por cerca de 600 catequizandos. Há um crescente número de batismos, em 2017 chegou aos 154, mas a paróquia ressente-se de uma baixa acentuada do número de casamentos, chegaram a ser apenas 11 em 2014. É sintomático que o Papa Francisco retoma as imagens da paróquia como fontenário e da paróquia como família de famílias, quando nos fala desta como um santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar. Mas alarga-nos os horizontes e aponta desde logo a vocação da paróquia a tornar-se um centro de constante envio missionário.
Isto supõe que esteja realmente em contacto com as famílias e com a vida do povo e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. No âmbito deste centenário ocorre como primeiro momento significativo a bênção da primeira pedra da futura sede do agrupamento de escoteiros em terreno contíguo ao Parque das Sete Bicas no passado dia 25 de fevereiro de 2018. No presente ano, aguarda-se a aprovação do financiamento do projeto de requalificação da Igreja Paroquial. O centenário é marcado pela criação de uma escultura evocativa da imagem de Nossa Senhora da Hora do século XXI pelo escultor Bruno Marques e pelo fabrico de 40 caldeiras da autoria de Avelino Leite para os grupos de visita pascal. São ainda disponibilizadas 200 litografias com pintura de Nossa Senhora da Hora, com as 7 bicas, da autoria de Avelino Leite, acompanhada com o texto do hino à Nossa Senhora da Hora. A gravação de um CD com o hino novo a Nossa Senhora da Hora é levada a cabo pelo Vidi Aquam, coral de Nossa Senhora da Hora. Para o centenário foi criado um logotipo, linha gráfica e um selo comemorativo do centenário. Disponível para o uso do grupo Porta Aberta e dos visitantes um guião da visita às igrejas em versão impressa e online, com acesso por QR Code. O site da paróquia foi atualizado com uma cronologia dos párocos e uma revisão de textos e imagens sobre o património edificado. Um espetáculo musical no dia 25 de abril, uma exposição organizada pelos vários grupos pastorais e uma missa solene assinalam também o centenário da paróquia. No dia 2 de junho, terá lugar um concerto pelo coro da Sé do Porto. E é com este programa que se cumprirão de algum modo os votos apresentados pelo atual pároco na conclusão do Plano Paroquial 2017-2018. Fazer deste centenário da paróquia um fontenário para a vida toda e para toda a vida, para a vida de todos os filhos de Deus. Este é o lema: um centenário, um fontenário para a vida.